Colegas, um bom trabalho a todos. Estamos mais uma vez aqui para continuar a nossa série de revisões da assistência na atenção básica. Então, hoje nós vamos fazer a revisão de assistência ao puerpério, nos detendo nas ações da primeira semana de saúde integral. Então, inicialmente, a gente vai fazer uma revisão de fisiologia e dos conceitos de puerpério. Então, nós sabemos que é um período de muitas modificações no corpo dessa mulher, em que esse organismo vai retornar ao seu estado pré-gravídico, em termos de emocionais, endócrinos, genitais, psicossociais, tudo é voltado para que ela se reorganize após a cessação da função endócrina da placenta, da sua saída da equitação, ou no caso de perda ovular. Então, aquela mulher que também teve a morte ovular, ou ela teve um feto morto, ela entra nesse período de puerpério também. Esse puerpério ele se divide em 3 fases: o puerpério imediato até o 10º dia, o tardio do 11º ao 45º e o puerpério remoto, que para alguns autores ele termina em tempo indeterminado, e para outros autores ele termina com a cessação da amamentação ou com o retorno da menstruação, dos ciclos menstruais. É um período marcado por muitas mudanças, por muitas variáveis, tanto relacionadas à parte física como emocional, como também da influência da sociedade, do entorno dessa mulher e dessa família. Então, nós temos aí os fenômenos regressivos do puerpério, como nós já falamos, esse corpo está todo voltando para seu estado pré-gravídico, em que esse útero ele vai entrar em involução, vai se contrair para fechar essa ferida placentária e esse endométrio se regenerar. Colo, vagina, vulva e períneo também vão entrar no período de restauração do epitélio, de toda a mucosa e de recuperação desse tônus que está no momento hipotônico. O peso dela também vai voltando ao normal. Logo após o parto, ela perde uma média de 5 quilos por conta da saída de placenta, de membranas, do líquido, do feto. E vai reduzindo essa embebição gravídica até que no 10º dia ela já tem perdido mais 3 quilos e até o final do puerpério, ela controlando direitinho a alimentação e amamentando exclusivamente, ela vai perdendo mais peso de acordo com as características individuais. O sistema cardiovascular, ele entra para uma tendência de hipotensão e nós sabemos que existem os fenômenos tromboembólicos desse período puerperal que leva a um risco muito grande de tromboembolismo. Sistema gastrointestinal também, de acordo com a hipotonia que ela entrou, então ela está numa redução de peristaltismo, entra no íleo paralítico, principalmente a cesárea, e o que leva ela a ter ainda um pouco de constipação e poder ter hemorroidas também nesse período. O sistema urinário dela também apresenta um edema de ureter, uma hipotonia de bexiga que pode levar ela a ter uma retenção urinária e um pouco de disúria. O sistema endócrino dela também está entrando em reorganização, com uma queda de estrogênio e progesterona e elevação da ocitocina e da prolactina. O sistema músculo-esquelético, ele muda o centro de gravidade, né, o que pode levar essa mulher a ter umas crises de dor lombar, uma diástase abdominal, né, afastamento dos restos abdominais, e aqui as questões emocionais que a gente vai falar daqui a pouco. Então, diante de todo essa mudança, esse risco, a Organização Mundial de Saúde, ela diz o seguinte, que a maior parte das mortes maternas e infantis ocorre no primeiro mês, né, que são as mortes peri- e pós-natais, né, e que quase 50% dessas mortes maternas ocorrem nas primeiras 24 horas e 66% durante a primeira semana. E no mundo nós temos uma média de 3 milhões de recém-nascidos que morrem no primeiro mês de vida. Isso para nós entendermos um pouco a importância e a gravidade desse período pós-natal. Essa realidade aqui no Brasil, que é uma avaliação
na visita domiciliar, uma consulta na unidade até o 10º dia e outra no 30º dia. Então, nós vemos que a Organização Mundial de Saúde já orienta 6. 3 antes da alta e 3 após a alta até o 30º dia pós-natal. E para também a gente identificar os sinais clínicos de doença grave, que é nesses primeiros dias, dessa primeira semana, mais brevemente possível, até 72 horas, que nós vamos poder analisar e avaliar, monitorar e tomar decisões rapidamente com os sinais de risco, tanto da RN como da mãe. Aqui tem um print, né, da página da Organização Mundial de Saúde, em que ele fala das 3 avaliações nas primeiras 24 horas, uma avaliação imediata após o parto, outro na primeira hora e outro antes da alta, e também os 3 contatos pós-natais, uma no 3º dia, outra entre o 7º e o 14º e outra no 30º dia após o parto, com visitas domiciliares na primeira semana. Do bem-estar, a gente vai já dar uma leve pincelada nas alterações psicoemocionais desse puerpério, porque nós sabemos que até 80% das mulheres, até a primeira semana de pós-natal, pós-parto, ela apresenta o que a gente chama de tristeza puerperal. É aquele momento em que ela tem uma flutuação de humor, uma irritabilidade, uma tristeza inexplicável, mas que essa tristeza puerperal, ela é transitória. Ao final do 5º ao 7º dia, ela está bem, completamente apta a cuidar do seu bebê e a levar bem esse puerpério. Diferente da depressão puerperal e do transtorno psicótico, que nós chamamos de psicose puerperal. Então, é muito importante que nós, na primeira visita a essa puérpera, nós já identifiquemos, em colaboração com o agente comunitário, que já está lá muito mais do que nós, né, na primeira semana, idealmente ele deve fazer essa visita diariamente, ele vai acompanhar o desenrolar dessa tristeza puerperal. Se realmente essa mulher tem uma tendência depressiva pré-gestacional, ou se ela desenvolveu depressão durante a gestação, ela tem muito mais probabilidade de evoluir para uma depressão puerperal durante o puerpério. Então, é muito importante que nós nos atentemos para isso, porque existe um grande risco de desmame e de morte infantil na criança com a mãe depressiva. E aí, continuando, né, a visita puerperal, que é nosso maior objetivo ali, além de apoiar esse puerpério, é identificar precocemente as situações de risco, tanto materno quanto fetais, quanto neonatais. Então, nós temos aí os fatores que identificam, que nos alertam para que aquela criança tenha uma alta probabilidade de mortalidade infantil, que são essas que nós já conhecemos muito, que nós lidamos no nosso dia a dia. Depois que a gente identifica, observa, avalia e conversa com essa mãe, a gente vai partir para o exame físico. Nós, inicialmente, vamos fazer a revisão do exame físico da mãe, depois a gente vai fazer a revisão da criança. Então, sinais vitais. Então, é muito importante para você identificar e suspeitar de risco, você fazer os sinais vitais, verificar os sinais vitais dessa mulher em busca de quê? De infecção, de hipotensão, de tromboembolismo, de eclâmpsia, de tudo que pode levar a que nós tomemos uma decisão em tempo hábil, rapidamente, para evitar uma morte materna. E verificar a questão das mamas, né? Então, ver como é que tá as mamas, a questão da rede de Haller, da protusão do mamilo, do colostro, se a mama tá flácida, ou se ela tá com engurgitamento normal da pojadura, ou se ela está com o engurgitamento patológico. Como está a situação dessa mama e a areola, se ela tem uma areola mole ou uma areola mais endurecida, e depois a gente vai colocar a criança no peito para verificar essa pega. Em relação ao exame do abdômen, o que chama mais a nossa atenção é o globo de segurança de Pinar.
Então, nós sabemos que a altura de fundo de útero, ele reduz de 1 centímetro a 1,5 centímetro por dia. Então, na pós-parto imediato, ou ainda na maternidade, assim que depois da equitação, esse altura de fundo de útero está um pouco acima da cicatriz umbilical. E a partir do segundo dia, ele já vai diminuindo de 1 a 1,5 centímetro por dia. Então, você vai ver que dia você fez a visita domiciliar. De acordo com o dia que você está lá, você mede a altura de fundo de útero e calcula a redução dessa altura, calcula a consistência desse útero, a consistência e a forma desse globo de Pinat, que ele tem que estar bem firme, ele tem que estar redondinho do jeito que a gente sabe e já tem experiência, né? E quando você manipula esse baixo ventre, que manipula esse globo, você vai observar a demonstração dela de dor. Se ela está com dor e sensibilidade à manipulação, é um sinal realmente que a gente precisa estar atento à endometrite. Então, como é que está a ferida operatória, como é que está essa pele do abdômen. E muito importante esse exame do abdômen dela para você. E sempre perguntar como é que está. Você comparar a qualidade desse globo de Pinat com o tipo de lóquio que ela está tendo, de acordo com os dias de pós-parto. Então, quando você vem para o períneo, você vai observar o quê? No absorvente, né? Como é que estão esses lóquios? A cor de acordo com os dias de pós-parto. Então, nós sabemos que os lóquios, eles mudam à medida que esse pós-parto vai evoluindo. Então, você vê que dia ela está de pós-parto e compara com o tipo de lóquio, compara com a altura de fundo de útero e com a qualidade desse globo de Pinat. E como está esse períneo? Se teve epísio, se não teve, se teve laceração da sutura perineal espontânea, se essa sutura perineal anatômica ela foi suturada, como está a situação desse períneo. E daí você vai observar secreções, odor, cor, para que tudo isso você feche um diagnóstico de enfermagem para montar o seu plano de cuidado depois. Em relação ao restante do corpo, então, você vai descendo, fazendo o exame cefalocaudal, a gente fez assim pontuou mais mama, abdômen, períneo, mas você sabe que vai fazer o cefalocaudal, então você vai examinar as mucosas, você vai ver cor da pele, você vai ver cavidade oral, você vai ver presença de escabiose ou de pediculose ou de impetigo, lesões de pele, colocar os dois membros inferiores lado a lado para você poder ver se um está com edema maior que o outro, se ela tem empastamento de região posterior da perna, para tudo isso você desconfiar de tromboembolismo no puerpério. Hidratação, nutrição e conversando com ela, você vai observar se ela está num período de tristeza, se ela está bem emocionalmente, principalmente se foi uma questão de feto morto, de RNs, de morte perinatal, ou se essa criança também está na UTI neonatal, está internada ainda. Como está o vínculo dessa mulher com essa família e com essa criança, e daí você já vai fechando um pouco os sinais de risco e complicação para tomar as suas decisões. Lembrando um pouco, né, que uma das maiores complicações puerperais é a infecção puerperal. Então, nós temos a febre puerperal, que é a temperatura acima de 38 graus, acima de 2 dias, a partir do segundo dia de puerpério, nos primeiros 10 dias, excluídas as primeiras 24 horas. E a infecção puerperal, que é aquela que ocorre no trato genital feminino durante o puerpério, com um quadro clássico de febre, dor à manipulação do útero, calor, rubor na região da cesárea ou da epísio, drenagem de secreção purulência, com descenso ou não dos pontos, e os lóculos caracteristicamente infectados. E nós devemos também lembrar da diferença da febre, do estado febril da pojadura, que é um estado febril com febre baixa,
e do engurgitamento fisiológico, que ele não causa nenhum desses outros sintomas. Então, ela está com os lóquios ok, não tem mau odor, não tem dor à manipulação do globo de Pinat, ela não tem secreção purulenta, ela só tem realmente um estado febril e um aumento da sensibilidade da mama, que é diferente de uma febre puerperal por infecção. Então, nós temos aí, né, os fatores de risco para infecção puerperal, que é toda a situação de agravo associado, de falta de higiene, de desnutrição, uma mulher que foi muito manipulada com muitos toques vaginais, uma miniorrex prematura ou uma miniorrex prolongada antes do parto, e as infecções e doenças sexualmente transmissíveis, principalmente por clamídia, tricomônia e gardnerella. Então, nós temos aí uma foto ilustrativa de uma mulher do século XVIII, uma duquesa, né, que morreu de infecção puerperal, e aí hoje, ainda no século XXI, nós temos mulheres ainda morrendo de infecção puerperal. Então, é muito atual e cabe a nós, assim, fazer uma visita o mais cedo possível e monitorar essa mulher durante a primeira semana do pós-natal. Agora, a gente passa um pouco para a revisão do recém-nascido, né, com todos os dados do parto, da internação, que nós devemos saber para ter uma noção de como foi esse parto e de como foram os cuidados na maternidade, se ele já conseguiu eliminar mecônio já antes de sair da maternidade, se está urinando bem, se está dormindo. A gente sabe que o recém-nascido tem aquela velha história de trocar o dia pela noite, que estressa muito essa mãe e cansa. Como está a situação socioeconômica e a rede de apoio dessa família, dessa mãe, as condições de higiene, local onde a RN dorme, e posicionamento da criança no peito. Então, essa posição da amamentação está certa ou está errada? A gente sabe que a má posição na mama, ela causa desastres, né? É um grande motivo de desistência da amamentação, é o erro na pega. Então, a gente precisa corrigir a pega botando essa criança para mamar e observando como a mãe está lidando com isso. Queixas, interação e tudo mais. Então, aí nós vamos para o exame físico da criança em busca de anormalidades. Eu dou assim, uma dica para vocês, que o caderno 33 de Crescimento e Desenvolvimento do Ministério, ele tem um roteiro completo do exame físico do recém-nascido, com muitas anormalidades que chamam muito a nossa atenção para que a gente possa tomar as nossas decisões. Aí nós temos quem são os nascidos de risco? Né? Quem são? Então, nós sabemos todos, é só para fazer uma revisão e chamar a nossa atenção. Aqui nós temos quais são os sinais de perigo do nosso recém-nascido quando a gente chega para fazer essa visita domiciliar, o que deve chamar a nossa atenção durante o exame físico e a anamnese, que vai caracterizar essa criança como sinal de perigo com necessidade urgente de referência. Ela acrescenta, além do sulfato ferroso até o 3º mês, ela acrescenta o ácido fólico até o 3º mês. Isso não está padronizado aqui no Brasil, aqui nós temos só a padronização do ferro, mas é importante que vocês saibam que internacionalmente já existe padronização do ácido fólico também para o puerpério e complementando, além de até o final do puerpério, acrescentar mais 2 meses. E aí, as questões de orientação da prevenção da infecção puerperal, a questão da higiene, lavagem das mãos, lavagem, higienização do períneo a cada ida ao banheiro, a cada troca de absorvente, lavar os pontos da cesárea e secar bem depois do banho, não ficar aplicando nada caseiro por conta própria em casa na cicatriz da cesárea, não usar uma roupa íntima que fique em cima dos pontos e evitar aqueles absorventes muito longos, onde os lóquios sujam a sutura da cesárea também pode acontecer. Manter o aleitamento em livre demanda para evitar o engurgitamento mamário, Retornar a questão do retorno às relações sexuais. O Ministério e internacionalmente as relações sexuais estão liberadas a partir do 20º dia, mas nós temos socialmente aceito e também alguns estudos que falam entre o 30º e o 40º dia, né, de pós-parto para reinício das relações,
e reforçar sempre os sinais e sintomas de infecção puerperal durante as nossas coletivas. E a questão do plano de cuidado, solicitar que o agente comunitário, na primeira semana pós-natal, visite essa mãe diariamente, porque ele indo lá todos os dias identifica as necessidades do dia anterior e do dia atual, a visita conjunta na primeira semana, né? A visita com o odontólogo, com o técnico, com o agente, com o médico, com o NASF. E as questões das orientações em relação ao cuidado com o recém-nascido e a prevenção toda de infecção, de banho de sol, só no caso de icterícia, não permitir que as pessoas fumem dentro de casa, não, evitar usar droga para que não aconteça algum acidente com a criança, né? Evitar dormir com os pais na cama, colocar a criança para dormir em posição supina. Então, todas aquelas orientações de desenvolvimento da primeira infância, evitar bico, chupeta para evitar desmame precoce, que nós já temos muito conhecimento, que é do nosso dia a dia. Ao final da consulta, a gente vai fazer o agendamento da consulta na unidade e orientar a alimentação dela, perguntar se ela fez os testes, a questão do intervalo intergestacional, né? A gente fazer as orientações do intervalo intergestacional para ela, com planejamento familiar. E estar atento aos sinais de complicação e podem consultar e aguardamos as teleconsultorias de vocês para retirada de dúvidas ou algum comentário.